Você pode passar anos tentando ser o que os outros esperam de você, moldando sua fala, suas escolhas, até seus gestos, só para não decepcionar ninguém. Você sorri quando queria gritar, concorda quando tudo em você queria dizer não. E aos poucos vai se tornando uma sombra de si mesmo, alguém que vive para agradar e sobrevive sufocando a própria essência. Os estoicos sabiam o que muitos de nós ainda estamos aprendendo, que buscar constantemente a aprovação alheia é um veneno disfarçado de aceitação. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu: "É uma desgraça viver escravo da opinião dos outros." E se até um imperador, cercado de pressões e expectativas, sabia disso, o que nos impede de compreender? Neste vídeo, vamos explorar um dos maiores aprisionamentos da vida moderna, a necessidade de agradar. Vamos entender como essa busca incessante por aceitação nos enfraquece, nos torna manipuláveis e nos distancia daquilo que realmente somos. E mais do que isso, vamos aprender passo a passo como romper com esse ciclo, como fortalecer a mente, como cultivar um senso de valor que não dependa de aplausos, curtidas ou elogios vazios. Você vai conhecer 10 princípios estoicos para se libertar da prisão invisível da aprovação. Cada um deles é um lembrete direto, firme e prático de que sua paz vale mais do que a opinião de qualquer pessoa. Mas antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Vá até a área de comentários e escreva: "Escolho ser verdadeiro, não popular." Essa frase não é apenas simbólica, é um compromisso, um passo inicial em direção à sua autenticidade, porque a liberdade que você busca começa quando você deixa de viver no espelho dos outros. Agora, vamos começar. Número 1. Ser popular custa caro. Ser popular parece inofensivo. À primeira vista, soa como reconhecimento, sucesso, aceitação. Mas o que poucos percebem é o preço silencioso que isso cobra. E esse preço, muitas vezes, é você, sua verdade, seus limites, sua paz. Aos poucos, você começa a moldar seus gestos para não desagradar. Escolhe palavras neutras para não ser mal interpretado. Recua suas opiniões para caber nos padrões. E o aplauso que você recebe do lado de fora vira uma coleira invisível. Quanto mais você agrada, mais você se afasta da sua própria essência. Epicteto alertava: se você deseja agradar a todos, prepare-se para se perder de si mesmo. E ele não dizia isso por arrogância, mas por sabedoria. Ele entendia que a necessidade de ser aceito por todos transforma sua identidade em um produto, algo editável, negociável, descartável, e uma alma que se vende por aprovação logo se esvazia por dentro. A verdade é que agradar a todos é impossível. E tentar isso não só é inútil, é autodestrutivo, porque para conquistar um grupo você vai decepcionar outro. Para ser aceito em um ambiente, vai precisar negar partes de si que são reais. No fim, não sobra ninguém para reconhecer o que você realmente sente, porque você mesmo deixou de mostrar. O estoicismo nos convida a inverter a lógica. Em vez de buscar ser admirado, busque ser íntegro. Em vez de viver agradando, viva com coerência. A popularidade pode trazer palmas, mas a integridade traz paz. E paz, ao contrário da aceitação, não depende de plateia. Você não precisa ser amado por todos. Precisa apenas se respeitar o suficiente para não se vender por migalhas de atenção. A sua vida é curta demais para ser vivida como um personagem. Ser você mesmo talvez afaste alguns, mas te devolve a única companhia que importa, a sua. Número 2. A voz que você precisa ouvir é a sua.
Vivemos rodeados de vozes. Todos têm algo a dizer sobre quem você deveria ser. A família diz para você escolher segurança. A sociedade exige sucesso. As redes sociais impõem padrões irreais de felicidade. E no meio desse ruído todo, sua própria voz vai ficando abafada, ignorada, esquecida. Você consulta todo mundo antes de tomar uma decisão. Pergunta ao amigo, ao colega, ao feed. E quando finalmente escolhe um caminho, percebe que não sabe mais se aquela foi mesmo a sua escolha, ou apenas o reflexo do que os outros esperavam. Isso te desconecta de si mesmo. E uma vez desconectado, qualquer vento te leva. Sêneca escreveu: a maior liberdade é ser escravo apenas da própria razão. Isso significa que a voz mais importante na sua vida precisa vir de dentro, não de fora. E essa voz não grita, ela sussurra, fala no silêncio, nas inquietações, na intuição que você costuma ignorar. Mas ela está sempre ali, esperando para ser ouvida. O problema é que escutar a própria voz exige coragem, porque às vezes ela contradiz tudo o que esperam de você. Às vezes ela pede rupturas, desconfortos, inícios do zero. E é por isso que muita gente prefere seguir o barulho do mundo, porque é mais fácil do que seguir a própria verdade. Mas o estoico não busca facilidade, ele busca solidez, ele silencia o excesso, desacelera, observa, e nesse espaço ele ouve algo precioso, a si mesmo. Porque uma vida guiada por vozes externas pode até parecer cheia de direção, mas, na verdade, está vazia de sentido. Você já passou tempo demais se consultando com o mundo. Agora é hora de voltar-se para dentro, escutar o que o seu coração diz quando você para de agradar, de fingir, de correr. A sua voz é o único som que pode te levar onde você realmente quer estar. Número 3. Agradar não é bondade, é fuga. Existe uma linha tênue entre ser bondoso e ser servil, entre ser gentil e ser alguém que se anula para ser aceito. Muita gente acredita que está fazendo o bem, quando na verdade está apenas evitando conflitos. Dizem sim quando querem dizer não. Concordam para manter a harmonia. Sorrirem para evitar perguntas. Mas isso não é virtude, é medo disfarçado de gentileza. Agradar os outros a qualquer custo não é sinal de maturidade. É uma fuga silenciosa. Fugimos do confronto, fugimos do julgamento, fugimos da possibilidade de sermos rejeitados. E nesse processo de agradar, apagamos a nossa chama e chamamos isso de humildade. Mas humildade verdadeira não exige autoabandono. E a bondade real começa quando você consegue ser honesto sem agredir, firme sem ser hostil, verdadeiro sem ser cruel. Epicteto nos lembra: não diga que é virtuoso, seja. E que sua virtude fale por si. O verdadeiro estoico ajuda, mas não se dobra. Ele oferece, mas não se esgota. Ele escuta, mas não engole suas verdades, porque ele sabe que ceder por medo não é compaixão, é desespero por aceitação. Ser bom não significa ser submisso, e amar o outro não exige se odiar. A bondade não deve vir às custas do seu respeito próprio. Quando você se anula em nome da harmonia, você planta ressentimento. E ressentimento é uma bomba relógio silenciosa. Um dia, explode. Muitas vezes, contra quem menos merece. O estoicismo não ensina a ser duro, mas a ser firme. Ele ensina que há mais dignidade em um não honesto do que em 1000 sims forçados. Não confunda leveza com ausência. Não confunda ser agradável com se dissolver. A maior forma de respeito que você pode oferecer ao mundo é ser inteiro. E alguém que é inteiro sabe ajudar sem desaparecer. Número 4. O que você tolera, ensina. Toda vez que você se cala diante de algo que te fere, você envia uma mensagem. Não com palavras, mas com permissões. Ao aceitar o desrespeito em silêncio, você ensina que aquilo é aceitável.
Quando engole o incômodo só para manter a paz, você autoriza que o outro repita e, sem perceber, transforma sua própria dor em rotina. A verdade é simples e brutal. O que você tolera, você treina. As pessoas aprendem a te tratar observando o que você aceita calado. Você pode até justificar dizendo que está evitando briga, que prefere não se estressar. Mas não se engane, essa omissão tem um custo. E esse custo é você. Sua energia, sua autoestima, sua dignidade. Marco Aurélio escreveu: se é suportável, então suporte. Se não é, não reclame. Mude. O estoicismo não nos convida a explodir, mas a colocar limites com consciência. A escolher nossas batalhas e vencê-las muitas vezes com firmeza silenciosa. Não é sobre reagir com raiva, é sobre deixar claro, com serenidade: isso não me serve. Aqui eu me retiro. Você não é responsável pelas atitudes alheias, mas é absolutamente responsável por onde coloca seus limites. Tolerar o inaceitável não é maturidade, é desvalorização. E ao fazer isso repetidamente, você ensina aos outros que seu bem-estar é negociável, que seus valores são flexíveis, que o seu espaço pode ser invadido sem consequência. O estoico entende que o respeito começa de dentro para fora e que o mundo exterior só reflete o que você permite internamente. Por isso, não tolere o que te diminui. Não aceite o que te corrói e, principalmente, não ensine ao mundo que você está disposto a se abandonar para ser aceito. A sua paz não deve ser comprada com a sua ausência. Número 5. Largue as máscaras. Para agradar, você veste uma máscara. Para não incomodar, veste outra. Para ser aceito naquele grupo, mais uma. E quando percebe, está carregando um teatro inteiro no rosto. Cada expressão ensaiada, cada opinião adaptada, cada emoção reprimida. Tudo isso para caber, para não desagradar, para ser visto como alguém fácil de lidar. Mas tem um preço. As máscaras pesam. E quanto mais você usa, mais distante fica de quem realmente é. Você começa a esquecer sua própria voz. Seus gestos se tornam mecânicos, suas palavras filtradas, até que um dia, mesmo diante do espelho, você já não se reconhece. O estoico não vive de aparências, ele vive de essência. Epicteto ensinava: não te preocupes em parecer bom, sê bom. Essa é a diferença entre a máscara e o rosto. A máscara exige performance. O rosto exige presença, a máscara busca aplauso, o rosto busca verdade. Viver mascarado é sobreviver. É passar os dias interpretando papéis que não têm alma. E o pior, quanto mais você agrada, mais você reforça a ideia de que só é digno quando representa algo para os outros. Isso te prende em um ciclo de validação infinita, onde nunca é suficiente e você nunca está inteiro. Largar as máscaras é um processo, não acontece de um dia para o outro, mas começa com pequenos atos de honestidade. Um não dito com respeito, um silêncio mantido quando esperavam sua concordância, uma escolha feita por você, não pelos outros. Cada gesto assim te aproxima de si mesmo. O estoico sabe, a liberdade não está em ser amado por todos, mas em viver com integridade. E ninguém consegue ser íntegro se passa a vida escondido atrás de máscaras. Largue-as, mesmo que no início isso te assuste, porque viver com o rosto descoberto pode ser desconfortável, mas é o único jeito de respirar de verdade. Número 6. A rejeição também liberta. Você passou a vida tentando evitar a rejeição. Adaptou-se, silenciou, se moldou, tudo para não ser deixado de lado. Porque lá no fundo, acreditava que ser rejeitado significava não ter valor, que ser excluído era prova de fracasso. Mas e se a rejeição for justamente o que te liberta? A verdade é que a rejeição não define você. Ela revela onde você não pertence.
Revela quem não está pronto para a sua verdade. Revela os espaços onde sua presença exige um preço que você não deveria pagar. E isso é liberdade. Marco Aurélio dizia: a rejeição dos outros não te machuca. O que te machuca é a sua opinião sobre ela. É a sua interpretação que dói. É o apego à necessidade de ser aceito que aprisiona. Quando você solta isso, começa a perceber que cada não é muitas vezes uma forma da vida te dizer: esse caminho não é para você. O estoico entende que o valor próprio não é construído com aplausos. Ele nasce do silêncio, da firmeza, de saber que sua dignidade não depende de plateia. Ser rejeitado por ser autêntico é infinitamente melhor do que ser aceito por representar um papel. Porque nesse caso, o que os outros aceitam nem é você. Aceite a rejeição com serenidade. Veja-a como uma peneira que separa o que é verdadeiro do que era só aparência. Nem todo afastamento é perda. Às vezes é alívio. Às vezes é o universo retirando de perto o que não era compatível com o seu crescimento. A liberdade que você procura talvez não esteja em ser aceito, mas em se libertar da obrigação de agradar. E a rejeição, quando vista com olhos estoicos, é um passo firme nessa direção. Não tema ser rejeitado. Tema apenas viver uma vida onde você precisa se esconder para ser amado. Número 7. Trair a si mesmo dói mais. Você já sentiu aquele vazio silencioso depois de escolher algo que não queria? Aquela sensação incômoda, como se uma parte sua tivesse sido deixada para trás, esquecida, traída? Muitas vezes, a maior dor não vem do que o mundo faz com você, vem do que você permite fazer consigo mesmo. Trair a si mesmo é ceder ao conforto da aprovação alheia, mesmo sabendo que está negando sua verdade. É escolher um caminho seguro, mas que não é seu. É silenciar suas necessidades, sonhos e limites para evitar conflitos ou rejeições. No curto prazo, pode parecer um alívio, uma forma de evitar tempestades, mas no fundo, essa traição cria uma ferida que nunca cicatriza. Sêneca disse que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, mas porque não ousamos que são difíceis. A verdade é que a maior dificuldade é enfrentar a si mesmo, reconhecer o que realmente importa e agir de acordo, mesmo que isso cause desconforto. Quando você vive para agradar, você se torna um estranho para si mesmo. Você perde o contato com seu próprio propósito. E uma vida sem propósito é uma vida sem cor, sem força, sem verdade. A dor de se trair é silenciosa, mas constante. Uma sombra que te acompanha em cada decisão. O estoico entende que a integridade consigo mesmo é sagrada, que é preferível enfrentar o desconforto momentâneo de ser rejeitado do que carregar para sempre o peso da autonegação. Ser fiel a si mesmo é o primeiro passo para uma liberdade real, uma liberdade que não depende do aplauso alheio. Portanto, não tema o desconforto da honestidade consigo. Ele é o preço da sua autenticidade. Porque no fim das contas, a maior traição que você pode cometer é a de abandonar quem você realmente é. Número 8. A paz vem da integridade. A verdadeira paz não é a ausência de problemas, nem tranquilidade temporária comprada pela aprovação dos outros. Essa paz verdadeira nasce quando suas ações, seus pensamentos e seus valores estão alinhados. É a harmonia interna que surge ao viver com integridade. Imagine um lago calmo. Se o vento sopra, a superfície se agita, mas a profundidade permanece serena. Assim é quem vive com integridade. Por fora, o mundo pode tentar abalar, criticar, rejeitar, mas por dentro há uma quietude inabalável, porque não há conflito entre o que se é e o que se mostra. Marco Aurélio escreveu: não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser, seja um.
Não se trata de provar nada a ninguém, mas de se tornar inteiro para si mesmo. A integridade é esse compromisso silencioso que você faz com sua alma, onde não há concessões para agradar, nem traições para evitar rejeição. Quando você vive em coerência, sua mente para de lutar contra si mesma. Para de gastar energia tentando se encaixar em padrões alheios. Isso cria um espaço onde a paz pode florescer, mesmo em meio ao caos externo. É claro que essa jornada não é fácil. Integridade requer coragem. A coragem de se posicionar, de dizer não quando for preciso, de enfrentar o desconforto que a verdade pode causar. Mas essa coragem traz uma recompensa que nenhum aplauso falso pode oferecer: a liberdade interior. A paz que nasce da integridade não depende de circunstâncias externas, não precisa de aprovação. É sólida porque está enraizada no respeito que você tem por si mesmo. Por isso, não troque sua integridade por aceitação, não venda sua alma por aprovação. Quando você honra quem é, mesmo que o mundo não compreenda, você cria dentro de si uma fortaleza que nenhuma tempestade pode derrubar. Número 9. O mundo precisa da sua verdade. Vivemos em um mundo cheio de vozes, muitas vezes repetindo as mesmas ideias, as mesmas opiniões já gastas. É fácil se perder nesse ruído e achar que sua voz não importa, que o que você pensa é só mais um eco entre tantos. Mas a verdade é que o mundo precisa desesperadamente da sua verdade, não de uma cópia, nem de um papel que você aceita interpretar para agradar. Ser verdadeiro é um ato de coragem. Significa sair da sombra da conformidade e falar mesmo quando sua voz treme. Significa mostrar seu rosto real, com imperfeições, dúvidas e convicções, mesmo sabendo que pode ser rejeitado, incompreendido ou isolado. Essa coragem é uma chama que acende a transformação dentro de você e ao seu redor. Sêneca escreveu: "Não é porque todos erram que errar se torna certo. Sua verdade pode não ser popular, pode ser um contrassenso para muitos, porém é o seu caminho para viver com autenticidade. O mundo não precisa de mais gente que concorda com tudo, que baixa a cabeça para evitar conflitos. Precisa de quem está disposto a ser um farol, mesmo que o mar esteja turbulento. Quando você escolhe silenciar sua voz para ser aceito, perde uma oportunidade vital, a de contribuir para algo maior. Quando se molda aos outros, deixa de ser protagonista da própria história. O estoico sabe que a transformação verdadeira começa dentro, e que a sua verdade é uma semente que pode crescer em meio às dificuldades. Ela exige paciência, firmeza e, sobretudo, respeito pelo que você é e pelo que pode se tornar. Por isso, pare de esconder o que pensa e sente. Permita que sua voz ecoe com serenidade e força. O mundo precisa da sua verdade, porque só a autenticidade tem o poder de inspirar mudança real. Número 10. Escolha ser fiel a si mesmo. No meio das expectativas que o mundo joga sobre você, escolher ser fiel a si mesmo é um ato de revolução silenciosa. Não é rebeldia barulhenta, nem uma provocação explícita. É, antes, uma decisão profunda e serena de caminhar no próprio ritmo, com os próprios valores, mesmo quando isso gera resistência. Ser fiel a si mesmo exige força. É fácil se perder no desejo de agradar, na vontade de evitar rejeições, no medo de ser excluído. Mas a cada concessão que você faz, a cada pedaço de verdade que você abandona para caber, sua alma se fragiliza. E essa fragilidade abre portas para a ansiedade, para a confusão, para a insatisfação. Marco Aurélio nos lembra: não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. Não espere o mundo entender ou aceitar suas escolhas. O compromisso maior está entre você e você mesmo. Ser fiel não é buscar aprovação externa,
é honrar o próprio caminho. Essa fidelidade cria raízes profundas. É o solo firme que sustenta sua paz quando as tempestades chegam. É o escudo invisível contra as dúvidas e os medos que tentam te derrubar. Ser autêntico pode te afastar de alguns, pode gerar conflitos e solidão, mas também atrai conexões verdadeiras que não precisam de máscaras ou concessões, porque a verdade tem seu próprio magnetismo. No fundo, ser fiel a si mesmo é o gesto mais revolucionário que existe. Não porque desafia o mundo, mas porque resgata quem você realmente é. E só quando você se encontra inteiro, livre e autêntico, pode caminhar com leveza, mesmo em meio às batalhas. Então, escolha essa fidelidade. Escolha ser inteiro, mesmo que isso signifique estar sozinho por um tempo, porque no fim, nada é mais libertador do que viver sem se trair. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe este vídeo com quem você acredita que também pode se beneficiar dessas lições. Agradeço pela atenção e lembre-se, viver em desacordo com quem você é pode te garantir aplausos, mas nunca vai te dar paz. Até o próximo vídeo.